E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo bem importante que está gerando bastante controvérsia. As alegações sobre as causas do transtorno do espectro autista, do TEA. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que provavelmente é o cara mais importante, mais poderoso do mundo hoje, ele andou falando algumas coisas, ele levantou algumas hipóteses aí sobre as possíveis ligações entre o transtorno do espectro autista e coisas do nosso dia a dia, como o uso do paracetamol, as vacinas e até uma substância chamada leucovorina. Vamos falar um pouco disso. O objetivo aqui, claro, é olhar para o que a ciência de verdade tem a dizer sobre esses pontos, por mais importante que seja quem tocou no assunto. Então, vamos aqui, junto com a ciência, desvendar o que é verdade nessas falas do Trump, o que é mentira e o que ainda está sendo estudado. Então, bora lá. Primeiro nós vamos falar do acetaminofeno, como ele é conhecido nos Estados Unidos, para nós aqui é o paracetamol, que é um medicamento super comum, a maioria de nós já usou para dor ou febre. Nos Estados Unidos é a medicação mais usada nesse sentido, por uma questão mercadológica deles. E existe uma ideia de que poderia ele estar ligado ao autismo e que surgiu de algumas pesquisas, tá? Principalmente aquelas que investigaram o uso do paracetamol durante a gestação. Então, o que os estudos dizem? E esses estudos que começaram a ligar um certo sinal de alerta com relação ao paracetamol. Então, alguns estudos observacionais, ou seja, estudos que acompanham grupos de pessoas ao longo do tempo, eles encontraram algumas associações entre a exposição pré-natal ao paracetamol e um risco ligeiramente maior de transtorno de espectro autista ou de sintomas relacionados. Então, por exemplo, tem uma meta-análise que foi publicada no American Journal of Epidemiology em 2021. Os autores são o Ávila, o Sanderman e o Orozco. Esse estudo ele revisou outros estudos diversos e ele sugeriu uma possível associação, só que esse estudo ressalta que a qualidade da evidência era moderada, o próprio estudo faz esse disclaimer, e esses estudos não conseguiram provar uma relação de causa ou efeito. Os eventos eles acontecem paralelamente, mas eles não necessariamente têm uma ligação ou uma relação de causa e efeito uns com os outros. Mais recentemente, um estudo de 2024 da Stephanie Chu e da equipe dela, que trabalhou com modelos animais, com ratinho, e com cultura de neurônio em laboratório, trouxe uma pista de como que essa associação ela poderia acontecer. Então, esses pesquisadores, a equipe da Stephanie Chu, sugere uma via metabólica na qual o paracetamol afeta a função de uma estrutura que a gente tem nas células que se chama mitocôndria, que é como se fosse uma usina de energia das nossas células, e isso pode ser afetado nos neurônios que estão em desenvolvimento. Então essa disfunção das mitocôndrias, ela poderia, em tese, contribuir para problemas no neurodesenvolvimento. Esse estudo ele mostrou em modelos animais, em modelos celulares, que o acetaminofeno, paracetamol, pode gerar um metabólito tóxico chamado NAPQI. E esse metabólito em excesso causaria estresse oxidativo e dano às mitocôndrias, que são essas espécies aí de usinas de energia das nossas células. Como os fetos e os recém-nascidos, eles têm reservas antioxidantes menores, porque eles são pequenininhos, esse mecanismo ele poderia teoricamente, afetar o cérebro em desenvolvimento. Nos roedores, nos ratinhos de laboratório, já foram observadas mudanças no comportamento após exposição precoce ao acetaminofeno, ao nosso conhecido paracetamol. Isso quer dizer que o paracetamol causa autismo? Não. Significa que existe uma hipótese biológica plausível que precisa ser investigada em humanos
com estudos clínicos e epidemiológicos bem controlados. Hoje, a gente ainda está no campo das pistas científicas. A gente não tem certeza de absolutamente nada. A gente sabe que o paracetamol pode causar essa alteração metabólica nas células do cérebro em desenvolvimento. Só que a gente não sabe ainda se essas alterações resultam no autismo. E é importante a gente reforçar que esse é um estudo no modelo laboratorial e é um estudo em modelo animal. Isso dá para a gente uma ideia de um mecanismo biológico em potencial. Mas isso não prova que a coisa vai acontecer da mesma forma e com a mesma intensidade nos humanos, ou que essa é a causa direta do autismo. E tem estudos que falam o contrário também, que não tem nada a ver com a questão de paracetamol e autismo. Então, vários outros estudos e revisões sistemáticas, eles têm sido bem mais céticos quanto a isso. Eles apontam que os estudos observacionais, que, lembrando, são aqueles estudos que observam, registram os fatos conforme eles vão acontecendo, eles não intervêm em nada, eles não dão remédio para ninguém, não fazem nenhuma intervenção direta, eles só observam ali. Esses estudos eles têm limitações importantes. Então vamos dar um exemplo, um estudo que observaria aí o uso do paracetamol pelas gestantes. Você não tem muito como saber qual que é a dose exata que a mãe está usando, qual o motivo pelo qual ela está usando o paracetamol, né? Então, por exemplo, a doença que a mãe está tentando aliviar com o paracetamol, ela pode ser um fator para adoecer o feto também. Uma febre alta, por exemplo, pode fazer mal para o feto também. Ou se outros fatores genéticos ou ambientais entram em jogo. Quando você começa a fazer estudos mais fortes, um exemplo seria, por exemplo, comparar irmãos. Porque aí você tem fatores genéticos e fatores ambientais compartilhados. Você tem bem menos variação nesses aspectos. Esses sinais de associação, nesse tipo de estudo mais controlado, eles ficam muito fracos ou eles até desaparecem. Então, o que isso indica? Indica que não dá para você afirmar uma relação de causa e efeito diretamente. Tem também um grande estudo de corte, um estudo populacional dinamarquês, que foi publicado na JAMA Pediatrics, é um periódico grande, estudo de 2023, recente, com mais de 2 milhões de crianças. Esse estudo não encontrou uma associação entre o uso de paracetamol na gravidez e o risco de desenvolvimento de transtorno de espectro autista pela criança, e ele levou em conta vários outros fatores importantes. Então, qual que é a conclusão sobre essa polêmica que o Trump levantou sobre o paracetamol? A grande maioria da comunidade científica concorda que, até o momento, não há evidências robustas, diretas, para que se estabeleça uma relação de causa e efeito entre o uso do paracetamol na gravidez e o autismo. As pesquisas elas estão rolando, elas estão continuando, elas estão andando. Mas as agências de saúde, como a FDA nos Estados Unidos, elas ainda têm considerado o paracetamol seguro para o uso durante a gravidez, se ele for usado conforme as recomendações, porque qualquer medicação usada fora das suas doses, das suas recomendações, dos seus parâmetros, ela é perigosa, evidentemente. Agora, a gente vai para um outro tema que, infelizmente, ele já causou muita desinformação e muito medo, que é a suposta ligação entre as vacinas e o autismo. Essa história ela é bem antiga, e vamos direto ao ponto. Isso já foi bastante desmentido pela ciência. Então, vamos voltar na origem dessa história para entender um pouco como que isso aconteceu e como que voltam com essa história toda hora. A ideia de que as vacinas poderiam causar autismo, ela começou a ganhar força na década de 90, principalmente por conta de um artigo bastante problemático, publicado em 1998 por um autor chamado Andrew Wakefield. Isso foi publicado no The Lancet, que é um periódico super grande também. O Wakefield alegava uma conexão entre a vacina tríplice viral, que é aquela de sarampo, cachumba, rubéola, a vacina MMR e o autismo. E o que a ciência provou e continua provando toda hora?
que não há essa relação. Esse estudo do Wakefield ele foi completamente desacreditado. Houve aí alegações e descobertas de que o Wakefield teria falsificado dados, o Wakefield teria conflitos de interesse e a pesquisa do Wakefield não tinha uma base científica sólida. Esse arquivo ele foi retratado e até a licença médica do Wakefield foi cassada. E depois desse artigo se fez um monte de estudo científico por gente séria no mundo inteiro, com milhares, com milhões de participantes para investigar direito essa hipótese. Tá? E isso acabou caindo, essa hipótese das vacinas acabou caindo. Uma outra linha de preocupação que se levantou também com relação às vacinas é a presença de metais pesados presentes em algumas vacinas. Isso de fato existe, tá? A presença de metais pesados na composição de algumas aí, e o desenvolvimento de autismo. Então, dois principais compostos eles são citados nos estudos. O timerosal, que também é conhecido como tiomersal, e os sais de alumínio. O timerosal ele é um composto feito à base de mercúrio. Esse composto ele é usado como conservante em algumas vacinas, especialmente essas vacinas multidose, para que se previna que a vacina seja contaminada por bactérias. Só que o tipo de mercúrio no timerosal, que é o etilmercúrio, ele é metabolizado e ele é eliminado do corpo de forma diferente e muito mais rápida do que o metilmercúrio. E o metilmercúrio ele é o mercúrio tóxico em altas doses. Tá? Então existe, para satisfazer a confusão aí na questão do mercúrio. Os sais de alumínio, por outro lado, eles são usados como um aditivo, um adjuvante em muitas vacinas para aumentar, para potencializar a resposta imune, aumentando a eficácia da vacina. Então, qual que é o veredito da ciência sobre os metais e os autismos? Então, grandes instituições de saúde em nível mundial, por exemplo, o CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention, é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde, a própria OMS, e a Academia Nacional de Medicina, que é o antigo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, eles têm feito revisões exaustivas quanto à segurança das vacinas e a questão dos metais pesados nas vacinas. Nós temos inúmeros estudos grandes, robustos, e aí isso inclui revisão sistemática, meta-análise, né? Os estudos. Tem vários grandes aí, né? O do Taylor, 2014, o HVID de 2019, o Jane et al. De 2015, e esses estudos todos, né? Já estudos bem antigos, eles contribuem já de lá de trás categoricamente que não tem nenhuma evidência científica ligando o timerosal ou os sais de alumínio em vacinas ao desenvolvimento de autismo, e por uma questão de precaução, o timerosal ele foi removido da maioria das vacinas infantis de rotina nos Estados Unidos e em muitos outros países, isso já há muitos anos, exceto em algumas vacinas para influenza, na qual algumas formulações ainda têm o timerosal. Só que o declínio do uso do timerosal ele não resultou em declínio nas taxas de autismo. E isso reforça a ausência de ligação, só que a gente tem que lembrar que a principal fonte, tanto de metais pesados quanto de sais de alumínio que entram no nosso corpo, é natural, é a natureza, não são as vacinas. Então, concluindo a questão das vacinas, o consenso científico aqui ele é esmagador, ele é bem claro. Tá? As vacinas elas não causam autismo, seja por qualquer via, pelo vírus atenuado, pelo vírus inativado, pelos componentes, pelo timerosal ou pelos sais de alumínio. Tá? Esse mito, infelizmente, ele ainda está circulando, mas ele é mito, e por isso que é fundamental a gente toda hora voltar nesse assunto, combater essa desinformação com ciência, para que essa coisa não volte mais e não impeça as crianças de tomar as vacinas que são tão importantes aí para erradicar doenças que já eram para ter acabado. E,
Por fim, a leucovorina, que é uma menção bastante curiosa do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. A leucovorina, que a gente conhece como ácido folínico, ela é uma forma da vitamina B9, do folato, e essa forma o nosso corpo ele consegue utilizar mais facilmente, então ela age como um resgate ou como até um suplemento vitamínico em algumas situações. A leucovorina ela é usada clinicamente, ela é usada na medicina para várias outras finalidades. Por exemplo, combate de efeitos colaterais de algumas medicações e no tratamento de alguns tipos específicos de anemia. Só que o ponto-chave é, dentro das pesquisas que são feitas sobre autismo, a leucovorina ela é estudada como uma possível ferramenta de tratamento terapêutica, só que ela é estudada para um subgrupo bem específico de indivíduos com autismo que pode ter algumas particularidades metabólicas, especialmente aquelas relacionadas ao metabolismo do folato. Então, qual seria, né, essa ligação de autismo, folato e esse metabolismo? Alguns estudos têm olhado para isso, têm investigado se as pessoas com autismo apresentam dificuldades nas vias do folato, e essa questão do folato ela é vital para o desenvolvimento do cérebro, para a função neural e para a produção de neurotransmissores. Então, nos casos onde a gente tem, por exemplo, uma condição que é conhecida como a deficiência de folato cerebral ou alguma variante genética que afete o metabolismo do folato, né, como alterações do gene MTHFR, a suplementação com alguma forma de folato ativo, como o ácido folínico, que é a leucovorina que o Trump citou, ou o metilfolato, ela pode até ser explorada, tá? O objetivo aí seria otimizar a disponibilidade do folato para o cérebro, potencialmente ajudando a melhorar certos sintomas cognitivos, comportamentais ou até sociais em alguns subgrupos específicos que têm problemas nessa questão metabólica. A gente tem revisões e tem estudos mais recentes, né, já dessa década, como o do Goekman e Eisger de 2020, do Crowther de 2022, eles têm explorado o uso do ácido folínico e de outras formas do folato para otimizar a saúde cerebral e tentar mitigar deficiências em crianças com autismo. E isso tem se alinhado a outras estratégias já conhecidas de reposição de folato, como o uso de metilfolato ou do ácido fólico, que visam apoiar o funcionamento metabólico adequado, e isso é feito com bastante frequência até durante a gestação. Concluindo sobre a questão da leucovorina, a questão do folato, tá? É fundamental que a gente entenda que a leucovorina e outros derivados do folato, eles são investigados como possíveis intervenções terapêuticas. As pesquisas elas têm indicado no sentido que para alguns indivíduos com disfunções muito determinadas no metabolismo de folato, essas substâncias elas talvez possam ser úteis. Porém, essa é uma área de estudo que está em desenvolvimento e qualquer ideia de intervir, de usar esse tipo de substância, ela precisa ser avaliada e orientada por profissionais de saúde qualificados. Então, pessoal, como a gente acabou de ver, as alegações sobre o paracetamol, as vacinas, incluindo a questão dos metais pesados, que não é tão simples assim, a leucovorina e a relação de tudo isso com o autismo, elas são complexas e elas exigem uma análise cuidadosa e um pouco menos precipitada da ciência. É verdade, sim, que a ciência está sempre avançando e pistas novas sobre as causas complexas
multifatoriais do autismo, elas surgem o tempo todo, elas surgem constantemente. Os fatores genéticos, os fatores ambientais, as interações entre todos esses fatores são áreas que a ciência, a medicina, elas estão se matando de pesquisar. A gente pode ter estudos que apontem para associações que dão pistas para a gente da onde que a gente precisa investigar um pouco mais a fundo. Inclusive a nível de mecanismos biológicos potenciais, como a gente discutiu aqui agora. Só que uma coisa é você ter uma pista. Outra coisa completamente diferente é você ter uma conclusão definitiva de que existe uma causa e efeito relacionadas. Então, aonde que o Trump está certo e aonde que o Trump está errado? O que tem de válido no que ele falou? Sim, existem linhas de pesquisa sérias sobre a questão do paracetamol e do neurodesenvolvimento e sobre folato e derivados como a leucovorina em alguns subgrupos. E é legítimo que se investiguem possíveis mecanismos biológicos, como foi sugerido da relação do paracetamol com as mitocôndrias lá no estudo da Stephanie Chu. O que é precipitado? Onde que o Trump queima a largada? O Trump ele acaba tratando, isso é uma coisa do estilo dele, ele trata hipóteses em investigação como se fossem fatos comprovados e ele mistura muita coisa. Ele mistura remédio com vacina, com suplemento, numa coisa só, como se tudo tivesse a mesma base científica e todas as pesquisas estivessem no mesmo patamar. E elas não estão. Segundo erro aqui é afirmar que as vacinas causam autismo ou que o paracetamol causa autismo. Isso não tem suporte nos melhores estudos que a gente já tem, que já ficaram prontos e que a gente já conhece. Isso traz um risco, né? Então as pessoas elas vão começar a duvidar em tomar vacina, as pessoas vão começar a querer abandonar alguns tratamentos que são seguros. Então, enfim, o que a gente pode fazer na prática? A primeira coisa, tá? As gestantes, os responsáveis por crianças pequenas, eles devem conversar com os seus médicos sobre o uso das medicações. Dentro das doses recomendadas, até prova em contrário, o paracetamol continua sendo seguro. As vacinas elas têm que ser mantidas. Elas são seguras, elas são eficazes e elas já salvaram incontáveis milhares de milhões de vidas na história da humanidade. O terceiro ponto, suplementação de ácido fólico é uma coisa boa, é uma coisa essencial na gestação, principalmente para prevenir defeito de fechamento de tubo neural, isso a gente sabe, tá? Mas a leucovorina em si, que o Trump citou, ela deve ser citada e deve ser usada em alguns contextos bem específicos dentro da medicina. Existem algumas pistas legítimas que merecem a gente investigar mais a fundo. É a questão dos mecanismos mitocondriais ligados ao paracetamol ou o potencial que a leucovorina tem para ajudar certos grupos. Só que transformar essas pistas em certezas absolutas, como o Trump fez, é uma precipitação. O Trump queimou a largada com força aí. E isso não reflete o que a ciência de fato mostra para a gente até agora. Então, o recadinho final de hoje ele é bem simples. Confie nas evidências científicas sólidas, converse sempre com seus profissionais de saúde e acompanhe os avanços da ciência com senso crítico, sem cair em certezas simplistas. Tá? O Trump pode ser a figura, a pessoa com mais poder, a mais importante do mundo, mas a ciência dos cientistas, a medicina dos médicos. Gostou desse vídeo? Então, se você quer mais discussões aí sobre saúde mental e ciência, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!